Olá! Vamos hoje tratar de outras estratégias de ensino. Vou apresentar para vocês o desenho, recorte e colagem, entrevistas e outros. Vamos começar então pelo desenho. Olha, gente, o desenho é uma estratégia muito interessante e muito, assim, potencialmente rica, no sentido até assim afetivo para o aluno entrar numa temática com crianças pequenas, com adolescentes também. Nós podemos propor desenhos. Ana Maria Facioli de Camargo e Cláudia Ribeiro tem este livro aqui interessante, que eu até indico para vocês, tá? Para quem quer trabalhar com crianças, Sexualidades e Infâncias, né? É da editora Moderna, tá? Muito interessante. Ela traz aqui uma série de exemplos de trabalho com crianças pequenas, né? Inclusive ela mostra aqui, nos exemplos que tem no livro, que as crianças pequenas também debatem entre elas, na sala de aula da educação infantil, elas também são capazes de debater com os coleguinhas um assunto, né? A gente pensa que só adolescente, mas não é não. E desenhos, quando elas foram trabalhar com as crianças, assim, de onde que elas acham que nasceu o bebê, de onde vem o bebê, né? Primeiro elas começaram com o filme O Dumbo, para as crianças assistirem, porque no filme O Dumbo é a cegonha que traz os elefantinhos, né? E depois ela assistem ao filme, dá folhas para as crianças para que elas desenhem como é que elas acham que vem o bebê humano. As crianças fazem o desenho e depois as crianças apresentam para os coleguinhas por que ela fez aquele desenho, né? E comentem, aí, professor, então está partindo do quê? Está partindo do que as crianças já sabem, do que as crianças já pensam a respeito daquele assunto, para daí ela construir o conhecimento junto com as crianças. Veja que é interessante, né? Então ela parte das hipóteses que as crianças já têm, das ideias que elas já têm, né? Então é um exemplo bastante interessante. E desenhos, a gente pode trabalhar várias temáticas propondo desenhos para os alunos. A estratégia, gente, recorte e colagem, essa é bastante conhecida também das pessoas, né? Dos professores, enfim, bastante conhecida e bastante funcional. Leve revistas velhas para a sala de aula, imagens, e você pode usar, por exemplo, num tema, antes de começar a falar, por exemplo, sobre namoro, ou vai discutir sobre amor, o que é amor, né? Vai discutir várias temáticas sobre casamento. Peça para recortar e fazer um desenho. Você pode fazer isso, mandar fazer em equipe ou individual. Então, recorte e colagem promete ser bastante funcional, e daí fica mais fácil para o aluno poder falar do assunto, porque ele não vai falar diretamente o que ele pensa, mas através do que ele criou, ele expõe o que ele pensa, o que ele sente. Lembram que nós vimos o quanto é importante a gente escolher estratégias que promovam o autoconhecimento, que promovam expressão de sentimentos, de dúvidas. Então é um meio mais assim tranquilo, não ansioso, para o aluno poder expor os seus pensamentos, as suas ideias. A entrevista, nossa, entrevista é uma estratégia muito feliz. Eu me lembro de ter feito na minha adolescência entrevista, era sobre profissões, mas eu me lembro que nós fomos entrevistar alguns profissionais de diferentes áreas. Eu devia ter talvez uns 12 anos e foi muito interessante. Nós podemos já, para criança, mesmo para criança pequena, entrevistar os pais em casa sobre como foi que nasceu, se foi de cesariana, se foi de parto, e elas levam essa informação para a escola. Ela pode perguntar para a avó, para o avô, como que era namorar no tempo deles, né? Como que era o casamento, como é que era. Então, assim, vocês podem criar N situações e pedir para a criança entrevistar outras pessoas, crianças entrevistando, quem sabe, outras crianças também. Enfim, dá para ter uma criatividade aí com a estratégia entrevistas, e as crianças vão ter muito prazer, porque é uma participação ativa, que elas chegam, elas vão ter que comunicar e pode dar assim uma discussão bastante rica. Estratégia importante também são depoimentos. Então, depoimentos, se a gente tem de adolescentes, muitos livros trazem depoimentos. O livro da Marta Suplicy, Conversando sobre Sexo, da editora Vozes, vou mostrar para vocês.
né? Este livro você deve achar em sebo. Esse livro, ele tem muitas cartas de adolescente, muito depoimento. É interessante para você dar para os alunos trabalhar o assunto namoro, gravidez na adolescência, a partir de histórias de depoimentos de adolescentes. Documentários, minha gente, a gente tem muitos documentários importantes. Na minha série sobre abusos sexuais, talvez você já tenha visto, eu indico vídeos que podem ser usados com crianças para prevenção de abuso sexual, para prevenção de relacionamentos abusivos, né? Então veja lá, vídeos são algo assim, são materiais ricos, dinâmicos, e o adolescente busca isso, a criança também busca isto. Bem, você viu que a lista é grande, nós temos vários recursos para tornar as aulas bem atraentes, não é verdade? E não esqueça, precisa ser alegre a aula, lembre-se da alegria. E se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe com os amigos. Escreva para mim no canal se você tem alguma dúvida, ou mesmo se você gostou, quer fazer um comentário, uma crítica construtiva, podemos nos falar pelo canal. Obrigada!